Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, no versículo 8. Somente esse versículo. Eu vou fazer uma pregação bem temática. Eu não vou me ater tanto no texto. Por isso eu peço que os irmãos tenham atenção sempre que eu citar algum texto. A palavra do Senhor nos diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome santo, nós te oferecemos sacrifício de louvor, que são os lábios que confessam o teu nome. Pai, fala conosco na tua palavra, que os corações sejam tocados, que os mais simples aos mais entendidos possam ser levados a Cristo, a glorificar teu nome santo, por meio da pregação do seu evangelho de maneira sincera, pura e genuína. Nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo que em nós habita. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre como nós devemos lidar, ou como nós devemos viver em meio a uma cultura pecaminosa. Como eu e você, como cristãos, nós podemos viver em meio a uma sociedade que o ideal em que essa sociedade vive é o pecado. Obviamente, quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, ele lidava com duas ideologias ruins aqui. Ele lidava com o judaísmo, que tentava impor à igreja de Colossos os ensinos antigos da tradição judaica. Ele tentava fazer com que eles voltassem aos rudimentos da lei de Moisés. E Paulo escreve essa carta e combate essa ideologia má, ruim, contrária ao evangelho simples de Jesus. Obviamente, Paulo também lidava nessa epístola contra outra tendência ruim, chamada assim gnosticismo. Alguns cristãos que vieram dos ideais gregos se converteram, ou pelo menos entre aspas se converteram, e eles tentaram misturar alguns elementos da filosofia grega, principalmente os conceitos platônicos de um mundo dual, onde havia uma divisão especial entre matéria e espírito. Esses gnósticos, do termo gnose, conhecimento, eles tentaram incorporar a filosofia grega ao evangelho, e tentaram muitos deles transformar a encarnação de Cristo, por exemplo, numa fantasia, visto que eles acreditavam que a matéria era má. Então eles entendiam que Cristo não poderia ter se encarnado. Então o apóstolo Paulo via que tal ensino como esse denegria o evangelho, era uma mentira em nome de cristianismo. Então Paulo também combateu essa ideologia maligna, o gnosticismo. Eu disse para você que nós não vamos expor esse texto, eu apenas usei ele como tópico. Paulo enfrentou essas ideologias más, o gnosticismo e o judaísmo, quando escreveu aos Colossenses. E eu e você hoje não é diferente. Nós vivemos em um mundo onde somos cercados de ideologias malignas. A cultura em que o cristão vive, em qualquer lugar na terra que ele for inserido, normalmente é uma cultura má e ruim. É por isso que nosso Senhor Jesus, quando enviou os discípulos, ele disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Quando Jesus enviou os discípulos, ele disse assim: vocês são enviados como ovelhas ao meio de lobos. A normalidade da vida cristã é uma vida de peregrinação, de forasteiros. E nós estamos cercados de ideologias malignas. O que é uma ideologia?
é um mundo descrito, perfilado, biografado, e segundo o sistema desse mundo que as Escrituras descrevem, esse mundo jaz no maligno. Quando o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 4, versículo 4, ele diz assim: o Deus deste século, quem é o Deus deste século? O mundo, o diabo. Ele diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Nós estamos cercados de ideologias malignas. O mundo jaz no maligno. Jesus disse assim: e já veio o príncipe deste mundo, que nada tem em mim. O mundo, o sistema, em sua grande maioria é descrito, é amoldado, é criado para glorificar a pecaminosidade humana. Por isso eu e você estamos inseridos num mundo onde a cultura é uma cultura pecaminosa. Entenda a cultura aqui, a grande maioria das suas expressões. Nós vivemos em meio a uma cultura pecaminosa. Como que isso se insere no nosso momento atual? Eu vou citar para você algumas tendências malignas que faz com que a nossa cultura hoje seja tão ruim, e tão aversa e tão anticristã. A nossa cultura atual, ela é moldada por alguns princípios. A história descreve isso e eu vou colocar aqui a nível de entendimento. Hoje nós vivemos, por exemplo, algumas ideologias ruins. Eu posso citar para você o humanismo. O humanismo, ele começa a se alastrar com o rompimento das ideias da Idade Média. Os humanistas antigos, por exemplo, nos dias da Reforma, como Erasmo de Roterdã, como o Cardeal Caetano, um alemão, e tantos outros, eles tinham um propósito de levar as pessoas a uma vida mais sofisticada, uma vida mais idealizada pelo cristianismo. Eles queriam que toda aquela superstição do catolicismo romano fosse tirada e as pessoas fossem levadas às escrituras simples. Eles optavam muito por uma espécie de entendimento no qual o homem centralizado na vida, na qual o homem com a sua moral ilibada, ele poderia restaurar aquele cristianismo decaído, visto que Roma com seus papas e com seus cardeais e com as suas doutrinas heréticas e supersticiosas não tinham conseguido dar moral para uma sociedade. Então esses primeiros homens com seus propósitos, alguns até elevados e nobres, eles tentaram centralizar tudo em volta do homem. Obviamente, esse movimento foi se degenerando e outros descendentes foram vindo que já não tinham essa cultura. Vieram surgindo alguns revolucionários. E esses revolucionários, com essas ideias radicais, eles começaram a ter uma cultura totalmente anticristã. A Igreja Católica vivia em comunhão com o Estado, então dominava tudo. Então as gerações seguintes, posteriores à Reforma Protestante, elas começaram a criar raiva do cristianismo, porque a igreja sempre esteve associada ao Estado. E a igreja esteve associada a uma imagem de ditadura, de perseguição, de repressão, de peso, de tirania. Então essa geração, com seus ideais anticristãos, foi aparecendo na história. E ela é responsável por moldar a grande maioria da nossa cultura atual. Todo esse movimento humanista foi desembocar num grande episódio que marca a história da humanidade até hoje. Você lê isso em livros, jornais, escreve na internet, que é o movimento da Revolução Francesa. Se você não lembra nos livros de história aí, você vai lembrar das palavras liberdade, igualdade e fraternidade. De quem eram esses pontos? Esses pontos eram dos revolucionários. Esse movimento estourou na França a partir do século XVIII.
E lá no final do século XVIII, 1790, quando eles já haviam tirado a monarquia francesa, já haviam mandado para a guilhotina o rei, eles com seu movimento anticristão, eles começaram a pregar seus ideais. Então o terror se alastrou. Quando você lê aquela coisa bonita, enfeitada, cheia de rosas acerca da Revolução Francesa, de que foi a tomada do poder pelos mais nobres, isso ali é tudo conto de fada. Foi terror. Segundo alguns historiadores do cristianismo, por exemplo, o historiador Bruce Shelley, na sua História do Cristianismo, nas páginas 385 e 386, ele descreve alguns atos que os revolucionários faziam em Paris. Alguns desses homens, eles iam até as igrejas, e em sua maioria as igrejas católicas, porque eles tinham aversão, principalmente a igreja católica, e eles tiravam os padres dos altares, e alguns deles vestiam algumas bailarinas, algumas prostitutas até, de uma veste especial, e eles davam o nome de deusa da razão a essas mulheres de conduta suspeita, e eles introduziam essas mulheres nos altares e prestavam cultos a essas mulheres como se elas fossem tipificando a deusa da razão. É aí que surge o chamado culto à razão. O historiador Justo Gonzalez diz que em torno de 2.500 a 5.000 sacerdotes foram mortos na França, na Revolução Francesa. O historiador Bruce Shelley, que eu já citei, ele ainda diz assim que em torno de 25 a 40 mil sacerdotes foram exilados para outras terras. De tão anticristão e ateu que foi esse movimento. Obviamente, em alguma situação trouxe coisas boas, mas em sua grande maioria foi um movimento maligno, ruim. E esses revolucionários, com o seu movimento de culto à razão, alguns denominam isso iluminismo, eles foram mudando a cultura, e as culturas, as gerações seguintes que foram surgindo, até chegar eu e você, foram seguindo esses moldes. A sociedade foi sendo levada por esse caminho. Isso logo depois desembocou num terrível relativismo. Relativismo. Uma vez que o homem começou a cultuar a razão, tudo se tornou pragmático, tudo se tornou relativo. Uma vez que você é o centro, você não tem mais verdades absolutas. Então todas aquelas verdades que o cristianismo sempre pregou, por exemplo, existe um Deus criador. Eles fizeram um meio de criar, por exemplo, a teoria da evolução. Você pensa que é mera coincidência que a teoria da evolução de Charles Darwin surgiu bem próximo ali a esses movimentos? Não, não é mera coincidência. Quando eles precisavam demolir os alicerces cristãos, foi quando surgiu Charles Darwin e outros evolucionistas. Então, a teoria da evolução surgiu como uma luva, e eles abraçaram. Não é à toa que essa teoria da evolução, mesmo mentida cientificamente, ela ainda é ensinada até hoje nas escolas. Quando na época não se provava em laboratório, essas teses foram abraçadas. Hoje inúmeros cientistas criacionistas provam essas teses evolucionistas em laboratório, elas são falhas, carecem de prova, mas mesmo assim estão sendo ensinadas ainda hoje. Porque nós estamos em meio a uma filosofia que prega ateísmo, que ensina que a cultura cristã é ruim. Tudo é relativo. Você quer saber como as pessoas elas relativizam tudo? Ai de você se pregar uma verdade absoluta. Ai de você se falar isso na internet. Por exemplo, homem e mulher geram um filho. Homem e homem não gera nada. Isso é uma verdade absoluta. Prega isso aí na rede social. Você é retaliado. Se você postar um vídeo, eles derrubam. Se você escrever um texto, dependendo onde for. Outro dia, um jogador de basquete do Minas
postou algo lá relacionado a essa situação e ele foi retaliado. O seu clube, por pressão dos patrocinadores, obrigou o clube a mandá-lo embora. O atleta Maurício de Souza. Mandaram embora, porque ele postou um texto. Vivemos em meio a uma cultura de ideologias malignas. Se você quiser um exemplo, essa ideologia de gênero, ela não é científica, ela não tem base nenhuma, mas alguns malignos homens introduziram essa coisa horrível nos nossos dias. Algumas pessoas extremamente, elas chegam a ser ridículas. Você já ouviu falar nessa coisa de vocabulário neutro? Como se pode? Você não... Um gramático é uma pessoa que mais estuda. Você imagina um homem ir lá para as terras do Amazonas agora, um exemplo, e ele encontra uma tribo bárbara lá que ele vai aprender o idioma. Você imagina o trabalho que um gramático tem para catalogar todos os verbos, todos os tempos verbais, todos os pronomes, todas as colocações, as preposições e formar uma língua. Você tem ideia de como isso é trabalhoso? E agora esses sujeitos, eles são tão malignos que eles querem até criar uma espécie de vocabulário opcional para o grupo LGBT. Ideologias malignas. Ideologias terríveis. Mas você quer ver um exemplo mais ruim do que esse? Eu citei esse porque está escancarado. Você sabia que muitos seminários teológicos, os homens que doutrinam, que ensinam, eles negam a veracidade da Bíblia? Você sabia que o aluno de teologia, ele vai estudar num seminário e o professor que está ensinando ele não crê na Bíblia? Não crê que Jesus morreu e ressuscitou? Que ensina que a ressurreição é uma fábula criada pelo apóstolo Paulo e outros apóstolos para dar valia ao seu ensino? Por quê? Porque os homens que cultuam a razão não creem em milagres, não creem em sinais e maravilhas. Vivemos em meio a uma cultura maligna, repleta de ideologias malignas. Uma geração que, segundo as Escrituras, por exemplo, em Romanos 1, do 21 ao 32, Paulo descreve: eles, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, honraram e glorificaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, que é Deus. Fizeram isso. Até os homens mudaram a sua forma natural de ser. Agiram contrário à sua natureza, se inflamaram em seus apetites carnais. Homens corruptos, cheios de ego. Vivemos em uma cultura maligna, extremamente má. Ideologias como feminismo, tirando a mulher da sua realidade, da sua natureza. Ideologias ímpias. Uma geração que Jesus, em Mateus 12:39, descreve geração má e adúltera. Ela é maligna, ela é adúltera, porque ela adultera contra Deus. Ela é maligna, porque ela promove o mal. Ela está divorciada de tudo que Deus quer para o seu real propósito de vida. E como eu e você devemos lidar com isso? Nós estamos inseridos nesse meio. O que você faz? No trabalho você vai encontrar isso. Dependendo na igreja, se o irmão não é convertido, você vai encontrar isso. Vai encontrar. Dirigindo, falando na rua, você vai encontrar isso. Homens, se vocês não fecharem os olhos quando andarem, vocês pecam. Eu peco. Dependendo de onde eu estiver, se eu olhar, eu vou ver uma mulher seminua na minha frente. Ou eu estou errado. Mulheres, a mesma coisa. Homens que cultuam o corpo, não para promover a glória de Deus. Às vezes até os cristãos. Mulheres vão nas redes sociais, exibem o corpo e ainda postam um texto bíblico.
Não é verdade? Tudo isso é essa cultura maligna infiltrada em nosso meio. E como é que nós vivemos isso? Agora eu vou citar um outro texto. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, nos versículos 7 a 8, ele escreve a Timóteo e ele diz assim: exercita-te a ti em piedade. E aí ele fala: o exercício do corpo para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a da que há de vir. Quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo é um pastor jovem. E Timóteo vivia em um meio em que o atletismo, por exemplo, para os gregos e para os romanos, a prática de alguns esportes era fenomenal. Quando um atleta corria e ele ganhava, ele era visto como alguém especial, como se fosse hoje um jogador de futebol. A grande maioria dos nossos jovens é levado por essa fantasia de ganhar o mundo, de ser um astro. Quando Paulo escreve a Timóteo, é nesse contexto aqui. E ele diz assim: Timóteo, você cultiva uma vida de piedade. Esse exercício do corpo aí quase não serve para nada, é isso que ele quer dizer. Isso é uma coisa jogada ao vento. Agora, a vida piedosa, a vida cristã piedosa, e a minha palavra é exatamente essa: para você enfrentar essa cultura pecaminosa, você precisa ter uma vida cristã disciplinada. Para nós vencermos essa cultura pecaminosa e não cairmos nessas ideologias, nós precisamos ter uma vida constantemente disciplinada. E é isso que Paulo fala quando ele diz: exercita-te a ti mesmo. Você, Timóteo, tenha uma vida piedosa. Deixa eu perguntar para vocês: em que lugar nas Escrituras Jesus nos ensina que um cristão ele deve ser um cristão negligente com a vida espiritual? Obviamente, essa pergunta não precisa de resposta. Em algum lugar nas Escrituras, algum apóstolo ensinou aos cristãos assim: ó, vocês vivam a vida de vocês e tratem as coisas espirituais como coisas normais. Isso existe? Não. A maioria dos cristãos, eles se deixam levar por esse molde mundano, porque eles não têm vida cristã, eles não levam a vida cristã a sério. Eu não acredito que eles entenderam o chamado de Jesus: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não acredito. Eu não acredito que alguém possa viver tão longe dos fundamentos do Evangelho e mesmo assim possa ter entendido o chamado ao Evangelho. Eu não acredito. Porque eu não acredito no Evangelho que não transforma. Então, como que vencemos isso? Paulo fala que Timóteo deveria exercitar-se em piedade. Isso é disciplina. Disciplina. Nós precisamos, irmãos, ter disciplina espiritual na nossa vida. E o que é ser disciplinado? É você ter constância. É você ter pontos estabelecidos. É você ter verdades absolutas às quais você norteará a sua vida. É você ter valores inegociáveis. É você focar naquilo e não abrir mão daquilo por nada. Isso é ter vida disciplinada. Mas eu queria destacar algumas coisas interessantes aqui. Quando nós temos as disciplinas espirituais na nossa vida, nós devemos ter elas, em primeiro lugar, nós devemos ter elas com o propósito de glorificar a Deus. Você não pode ter a vida cristã simplesmente como um dever. Não pense você que vai conseguir ter êxito na sua vida espiritual se você ouvir a palavra e você dizer: eu devo praticar isso, ou me é imposto isso. É verdade que isso é um lado da Escritura, mas o Evangelho não é só isso. Você precisa entender que obedecer o Evangelho, disciplinar-se na prática cristã, deve ser feito com o propósito de glorificar a Deus.
Eu li um bom livro que eu sempre cito ele nessa questão, de um autor chamado Donald Whitney, da editora Batista Regular. E ele diz assim, um exemplo, ele fala assim, quando alguém vai ter uma vida cristã disciplinada, e ele fala de disciplina com o propósito de glorificar a Deus. E ele dá um exemplo interessante. Ele diz, suponha que você quer que o seu filho aprenda a tocar violino. Então ele diz, traga o seu filho e comece a ensinar para ele os acordes, todas as práticas ali, que os músicos aí sabem o que eu quero dizer. Mas imagine que você está querendo que o seu filho toque aquele instrumento e você diz para ele assim, você tem que aprender. Por que você tem que aprender? Não, é importante que você aprenda. Eu estou te mandando. Você acha que a criança vai ter interesse? Mas ele muda o tom, ele diz assim, agora imagine que você chama o seu filho para tocar violino. E quando ele pega no violino e faz alguns acordes, você liga uma televisão diante dele e apresenta uma orquestra sinfônica. E mostra para ele ali aqueles vários músicos, aquele maestro ali, fazendo toda aquela coisa maravilhosa ali, que eu não entendo nada, mas cada movimento ali tem um significado. Imagina que você mostra um daqueles melhores tocadores ali, que está, e diz assim, filho, pratica direitinho que um dia você vai tocar ali e eu vou te assistir. É diferente, não é? Imagina que você vai ter uma vida disciplinada, não como um fardo pesado, mas entendendo que isso é agradável a Deus. Por exemplo, Jesus disse assim, o Pai me ama porque sempre faço o que lhe agrada. Imagina aquela palavra de Jesus quando ele foi batizado e a voz que foi dita foi, eis o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Imagina que você está vivendo a vida cristã, fugindo do pecado, se disciplinando em tudo para agradar a Deus, e mesmo que você não está vendo os frutos nessa terra aparentes, mesmo que você viva adversidade, dificuldades, não ache sentido, pense nesse sentido, de que a voz da eternidade está dizendo assim para você, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Então você vai conseguir. Você precisa ter uma vida disciplinada com o propósito de glorificar a Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 6, versículo 20, ele diz assim, glorificai a Deus em vosso corpo e em vosso espírito. Vida disciplinada para glorificar a Deus. Em segundo lugar, uma vida espiritualmente disciplinada é o padrão da vida do cristão. Novamente eu me volto para o apóstolo Paulo. Quando ele escreve sua primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 9, nos versículos 24 em diante, ele diz assim, todos os que correm no estádio, todos correm em busca de uma coroa, e todos se esforçam. E ele diz assim para os cristãos, sigam o exemplo, corram de tal maneira até que alcancem. E ele ainda diz, esses correm por uma coroa corruptível, nós, porém, por uma incorruptível. Olha o exemplo que Paulo dá da prática cristã, do evangelho cristão. Ele diz assim, Coríntios, olhem esses atletas. Olha, irmãos, observem esses jogadores disciplinados. Como que é a vida deles. Observe esses grandes nadadores, esses grandes jogadores de basquete, de futebol. Como que eles têm um regime especial. E eles fazem isso para ganhar uma coroa corruptível. E eu e você devemos levar a vida cristã de balela. Como se fosse qualquer coisa que eu faço quando eu quiser, quando der tempo. Não. Vida cristã disciplinada é padrão do cristão. Você só consegue, nós só conseguimos enfrentar essa cultura pecaminosa se nós levarmos nossa vida cristã a sério. Se nós corrermos de tal maneira que alcancemos. O mesmo apóstolo Paulo também diz em sua epístola a Timóteo, na segunda,
A partir do capítulo 2, versículos 3 em diante, ele diz assim: Timóteo, ninguém que milita a boa milícia da fé se embaraça com os negócios dessa vida. E se alguém não milita, ou seja, se alguém não luta, não é coroado se não lutar de forma honesta. Ele diz assim: Timóteo, você não vai ter o prêmio se você não levar a sério. Se você não entender que é necessário disciplinar-se, você não vai conseguir. Uma vida cristã ordenada, disciplinada, é a forma de nós lidarmos com essa cultura. Mas em terceiro lugar, eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Porque você diz assim: tudo bem, eu conheço o meu dever, eu vou tentar viver de maneira a glorificar a Deus, mas qual que é o norte da prática cristã? Quais são as principais disciplinas que um cristão deve cultivar na sua vida para ele poder lidar com essa cultura maligna em que ele é inserido? Quais são elas? Se você olhar ali, tem um banner ali na nossa igreja, Atos 2:42. Obviamente o texto mostra o contexto do início da semente do cristianismo, a igreja primitiva. A primeira comunidade dos fiéis, ela estava sendo germinada. Mas lá em Atos 2:42 diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Foi essa pequena igreja que surgiu de um grupo de pescadores que pregavam acerca de um homem de Nazaré, um judeu que foi crucificado, o qual eles disseram que ressuscitou, que se tornou o maior segmento do mundo. E foi esses pequenos cristãos, esses pequenos corpos ali em Jerusalém, que alcançaram o mundo inteiro até hoje. E eles tinham disciplinas na sua vida, eles tinham princípios, se você quiser assim. Então, como você lida, como que você deve ter uma vida disciplinada? Você deve abalizar sua vida nesses princípios. Creio eu que aqui tem a base para nós termos uma vida cristã, a qual vai nos fortalecer para nós vivermos em meio a essa sociedade pecaminosa, com sua cultura má e perversa. Então vejamos em primeiro lugar, quais são as disciplinas que essa igreja primitiva praticava. Número 1, a doutrina dos apóstolos. João, o que é a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos, eles tinham o Antigo Testamento. E obviamente eles liam o Antigo Testamento através de Jesus. Então eles olhavam as profecias e diziam para os judeus: Jesus é o Messias. Jesus morreu, ressuscitou para nos livrar da morte. Jesus morreu, ressuscitou para nos livrar da escravidão do pecado. Em seu nome está a remissão dos pecados. Em seu nome está a salvação. Pedro pregava em Atos. Nenhum outro nome foi dado para os homens pelo qual eles devam ser salvos. A doutrina dos apóstolos. Ô irmãos, como é que nós lidamos com todas essas ideologias malignas de hoje? Nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Quando Moisés tirou o povo do Egito e Deus mandou escrever, Moisés disse assim: olha, o livro dessa lei não se aparta de vocês, israelitas. Vocês devem ensinar os seus filhos de vocês andando e sentando. Se possível for, vocês devem inculcar as palavras desse livro na cabeça deles. A linguagem de Moisés é assim: se pudesse, se fosse possível, abrir a cabeça deles e empurrar a Bíblia lá dentro, era para ser assim. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Nós devemos ter nossa vida, nossa razão,
nosso modo de entender a vida, de entender todas as coisas através da palavra de Deus. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Lembra que Paulo disse no texto principal aqui: ninguém vos engane, ninguém faça vocês de presa, ninguém leve vocês cativos por filosofias vãs e sutis. Nós precisamos estar firmados na palavra da verdade, senão nós vamos estar à mercê das seitas, nós vamos estar à mercê dessas filosofias anticristãs de hoje, senão nós vamos cair nas malignidades, nas ideologias ruins desses homens que supostamente têm algum conhecimento, mas que não têm conhecimento nenhum da eternidade. E quando tem algum, não é da eternidade, mas é contra as coisas da eternidade. Nós precisamos disso. Pais, os filhos de vocês crescem durante 13 anos sendo doutrinados em escolas. 13 anos. E vocês acham que eles vão lidar com esse sistema maligno de professores evolucionistas, professores marxistas, ruins, homens ímpios, ateus? Vocês acham que eles vão ter condição de lidar com eles se eles chegarem em casa e forem assistir Galinha Pintadinha? O pastor Paul Walsh, ele tira um sarro dessa situação. Ele diz assim: como que nossos filhos vão enfrentar professores treinados no ateísmo vendo a historinha da Arca de Noé? Não que a história da Arca de Noé não é verdade para ele. Ele está dizendo assim: tem pais que não se responsabilizam por ensinar seus filhos de maneira séria. Então envia os seus filhos para ficarem durante 13 anos na escola, durante 6 horas todos os dias. E não ensina-lhes o conhecimento da palavra de Deus. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram, e aqueles pescadores, aqueles artesãos, aqueles soldados romanos, aqueles soldados judeus, aqueles ex-publicanos, aquelas ex-prostitutas, eles levavam a sério esse ensino. Eles abraçaram. Os bereanos, quando o apóstolo Paulo chega e prega em Bereia, Lucas diz assim: esses eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque quando Paulo pregava, eles conferiam nas escrituras se era isso realmente assim. Nós vencemos esse mundo maligno através da prática da doutrina dos apóstolos. Onde está a sua fé? Abalizada aonde? Ah, me disseram... Não. O que a palavra de Deus diz. Ah, onde está a tua fé? Abalizada aonde? Na doutrina do profeta, que faz revelação, que ora e revela a cor da casa, que adivinha o CPF RG. Não. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Nós precisamos, principalmente nessa cultura. Irmãos, deixa eu dizer para vocês. Nossos pais, eu vou dizer, alguns mais antigos, eles têm desculpa. Algumas gerações não tinham acesso a nenhuma informação. É verdade. A nossa era computadorizada, a nossa era tecnologizada, ela é muito recente. Nossos pais, nossos avós, alguns deles eram analfabetos. Eles não tinham acesso nenhum à leitura. Mas nós hoje, nós não temos desculpa. Não temos desculpa alguma. Nós precisamos estar firmados na doutrina da palavra de Deus, se nós queremos lidar com essa cultura pecaminosa. Palavra de Deus. Ensinem seus filhos a palavra de Deus. Mas a igreja primitiva, ela também tinha uma vida disciplinada, porque ela também levava muito a sério a comunhão. A comunhão. João, o que é comunhão? União.
Você quer um termo para representar o que é comunhão? Atos dos Apóstolos diz assim que todos estes perseveravam unânimes. Unanimidade. O que é unanimidade? Um só. Vários é um só. Todos. Uma vez eu vi um pregador simples dizer assim que unanimidade, para você representar ela de maneira básica, é como se você pegasse várias batatas. Quem entende, quem cozinha aí sabe disso. Pega todas essas batatas, cozinha elas e transforma num purê. Isso é unanimidade. Todos se tornaram um. Como é que os cristãos eles são fortalecidos para lidar com o mundo? É caminhando sozinho? Não. Como é que um jovem solteiro, um exemplo, ou uma jovem solteira, como é que ela cai num pecado de imoralidade sexual? E como é que ela vai pedir conselho para como lidar com isso? Como vai resistir? Através de outros irmãos mais velhos, mais experientes. Como que um jovem que está iniciando um relacionamento de amor, que planeja casamento, como que ele vai ter noção da sua vida? É indo para os seus amigos de faculdade, conversar com eles? Não, é na igreja. Eu sempre gostei, na minha caminhada cristã, de me aproximar de alguns pastores, de alguns irmãos. Você não tem ideia de como eu gosto de conversar com anciãos. Eu gosto de história, então eu gosto muito de ouvir eles. Você não tem ideia de como esses irmãos, de maneira simples, eles nos ensinam. Como eles contam das histórias da igreja, como eles nos contam da história da fé, de eras ruins, de secas que o país viveu, de fome. Como é bom ter com esses irmãos. Comunhão. Como é bom eu como um jovem pastor, conversar com outros pastores experientes. Quando eu preciso de resolver a situação, eu converso com o Everson. Eu converso com meu amigo pastor Luciano. Converso com outros amigos. Às vezes eu converso com meu pai. Como vocês agiriam assim? Comunhão. Quando você está triste, irmão, não se isola não. Não faz isso. Quando nós nos isolamos, alguns sintomas que são claros em nós, primeiramente é a alta sensibilidade. Nós nos enclausuramos, criamos um mundo idealizado para nós, ficamos numa cuba, numa esfera, então tudo que os outros fazem é ruim, menos o que a gente faz. Então assim, até na igreja alguns irmãos se isolam, desaparecem, e às vezes a igreja, principalmente os seus líderes, é imposta essa obrigação de telefonar, de ligar. Não é assim. Quando nós estamos com problemas, a melhor coisa que nós temos que fazer é se abrir e procurar ajuda. Você imagina um doente escondendo a doença do médico sozinho? Pensa, por exemplo, num câncer. A melhor coisa que tem que se fazer é descobrir logo. Não é verdade? A igreja primitiva vencia esses ideais ruins da época deles, porque eles tinham comunhão. Comunhão. Como quando uma vez eu estava extremamente necessitado de uma dada situação, um irmão me procurou e falou assim: irmão, pode se abrir comigo, fala do que você precisa. E eu falei, e ele falou assim: eu vou ver o que eu posso fazer, e me ajudou muito. É assim que nós resolvemos nossos problemas. Quantas vezes, quantos testemunhos às vezes a gente não ouve, não só da gente, mas de outras pessoas, de alguém que estava prestes a suicidar, cristão desesperado, e foi conversar com alguém, se abrir e não fez besteira. Comunhão. Quantas vezes, quantas histórias que eu já não presenciei de amigos meus, que estava a ponto de trair a esposa, de cair em adultério, e que um aconselhamento ajudou, salvou um casamento. Comunhão.
Nós precisamos, irmãos, de comunhão. Minha fé está fraca. Procura um irmão que está com o coração fervoroso. Meu irmão está se desviando da verdade. Vá até ele e diga: irmão, não vai por aí. Comunhão. Meu irmão está necessitado. Dê-lhe o pão. Deixe de ser avarento. Não ajunteis tesouros na terra. Comunhão. É assim que nós vamos vencer essa cultura maligna, ruim. Mas essa igreja, ela também perseverava, em terceiro lugar, na partilha, ou no partir do pão. Havia comunhão, havia alicerce na doutrina dos apóstolos, havia comunhão espiritual e havia comunhão material. Na partilha. Não pense que a igreja primitiva ensina comunismo, porque não é isso. Porque pode até alguma pessoa com algumas ideias estranhas vir dizer que o cristianismo, como os teólogos socialistas ensinam, que a igreja primitiva era uma igreja comunista. E alguns deles dizem que os ideais de Marx é exatamente isso. Outro dia um pastor dizia que o evangelho é a destruição das relações hierárquicas. Não, não é não. O próprio Jesus se sujeitou a César. Se fosse Jesus, não poderia, diante de Herodes, quando Herodes disse: eu quero ver um sinal. Jesus, se fosse isso, Jesus estalaria o dedo, poderia transformá-lo num jumento. Não fez. Ele merecia até. Não. Nós estamos inseridos dentro de uma realidade onde a hierarquia ela é vista. O próprio reino dos céus é uma analogia da terra. Deus está no seu trono. Serafins, querubins, anjos. Anjo é mensageiro, querubim guarda. Pressupõe uma hierarquia, uma ordem celestial. A própria criação, Deus diz assim: ordenou os luminares, o maior e o menor. Isso é uma figura de Deus. Deus manda Moisés escrever e diz assim: conforme tudo que você viu, você faz. Jesus disse isso para os apóstolos: no reino vocês governarão sobre as 12 tribos de Israel. Tudo bem, pode ser que isso é uma figura de linguagem para descrever um reino celestial, tudo bem, mas é hierarquia. Então a igreja primitiva, ela repartia. Não era socialismo, não era comunismo, mas também não pense que era capitalismo. Era cristianismo. Eles eram obrigados? Não. Eles não eram obrigados, porque quando Pedro fala com Ananias e Safira, ele diz assim: se vocês tivessem retido, teria retido. Ninguém mandou vocês darem. Os que davam é porque queriam. Por que eles davam? Porque na primeira pregação 3.000 se converteram. Eram peregrinos que vieram de fora. Para onde esses homens iam? Eles não tinham recursos. Eles ouviram a pregação, eles ficaram em Jerusalém. Então aqueles que tinham propriedades, como Barnabé, ele pegou os seus bens, vendeu e disse assim para os apóstolos: aí, abasteçam a fome do povo aí. E o que aconteceu depois? Ora, o que aconteceu depois? O que acontece em toda situação. Depois eles arrumaram um trabalho. Depois aquele que sabia tecer, tecia. Aquele que sabia fabricar, fabricava. Aquela que lavava, lavava. E assim foi. Depois a comunidade chegou a 5.000 e eles não tinham recursos. Então, nesse contexto, aqui não tem ideia nenhuma de socialismo, nem de ideologia, não. Era tudo através do poder do Espírito, por isso que era voluntário. Mas é um princípio. Não vou dizer para você que aquela palavra do jovem rico é para todo mundo. Eu não acredito nisso. Uma coisa te falta: vende tudo que tem e dá aos pobres. Aquela palavra é específica. A não ser em casos raros isso acontece, eu entendo. Algumas pessoas, elas têm muita riqueza e elas entendem que a riqueza para eles foi um ídolo, então elas se desfazem mesmo. Entendem essa palavra falando com elas, isso eu entendo. Mas eu não entendo que todo rico tem a obrigação de vender o que tem, senão não haveria ricos na terra. Mas a igreja perseverava. Vendo o teu irmão necessitado, não sonegue o pão. Vendo o teu irmão com dificuldade, abra mão de um pouquinho do seu salário e abençoe ele.
Não retenha o que você não tem, porque nem teu é, do Senhor é toda a terra e a sua plenitude. Ô João, eu enriqueci 100 vezes esse ano. Ajudou quantas vezes mais as pessoas? Não por obrigação, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Meu irmão, se você não tem o desejo de partir, uma vez eu comprei 2 livros. Comprei uma biografia do Jonathan Edwards e comprei uma biografia do Martin Lloyd Jones. Eu sempre fui apaixonado pelas histórias de Jonathan Edwards, muito mais do que pelo Martin Lloyd Jones. Mas um dia eu estava mostrando esses livros para um irmão que estava na minha casa. E ele ficou tão fascinado com aquele livro do Jonathan Edwards, que ele foi embora e eu fiquei incomodadíssimo. Eu falei, Deus, se eu não der esse livro para ele, é um pecado. Então, assim que ele saiu, chegou na casa dele, eu corri e já entreguei para ele assim e foi embora. Eu falei, toma, porque senão eu me arrependo. Partilha, irmãos. Às vezes Deus exige isso de nós. Não se amoldem a esse mundo aí. Eu entendo que a sociedade só funciona pelo capitalismo. Eu entendo, eu acredito. Como que a sociedade funciona? Eu penso que é um governo capitalista. Não tem jeito, o socialismo nunca deu certo em lugar nenhum. O comunismo é uma contradição em si. Agora, nós cristãos, você não deve cultivar o ouro dessa terra como se ele fosse o seu Deus. Abençoe. Abençoe que Deus te abençoa. Quando Ele quiser, e se Ele não quiser te abençoar com bens, que seja assim. Mas não retenha a mão aquele que precisa. Isso aqui não é evangelho social, não, é cristianismo. Não é teologia da libertação, não, é o cristianismo. Eles perseveravam no partir do pão também. Então comam as gorduras, como dizia Neemias, bebam das doçuras, mas vão repartir com os que têm necessidade. É assim que nós vencemos. Enquanto essa sociedade aí só se preocupa, veja os canais de televisão. Existem séries, programas para apresentar as mansões das figurinhas, dos famosos, das celebridadezinhas. E aí os bobões sentam no sofá e vão assistir lá os bobões da corte exibirem os seus luxos. É a cara da mídia e a cara de uma população desnorteada e cega. Não, nós não somos assim. Se Deus quiser nos dar, que Ele abençoe. Mas que nós também possamos entender que somos despenseiros daquilo que Deus nos dá. Se Deus te deu muito, pode entender que Ele vai te cobrar muito. Se Ele te deu pouco, faça como eu, seja satisfeito. Quem tem pouco não vai ser cobrado por muito. Mas a igreja perseverava. Mas em último lugar, para nós encerrarmos, diz a Escritura que eles perseveravam na oração. O Luiz Fernando nos convocou para orar aqui. Eu nem sabia, para ser sincero. Não faz parte da nossa liturgia. Talvez alguém estranhe e fale assim, é um religioso, que vai vir com práticas religiosas. Entenda você como quiser. Da mesma maneira que você julga um coração, saiba que Deus conhece o seu coração. Se o coração dele estiver sincero, você pecou. A mesma coisa. Eu não posso ver meu irmão lá do outro lado e pegar a ação dele e, por causa de um contexto avesso, entender que ele está com práticas que não são sinceras. Não. A oração é um fundamento. Outro dia eu preguei aqui sobre pecamos por deixar de orar. E a minha fala durante a pregação inteira foi pecamos. Mas pecamos. Por que pecamos, João? Pensa um exemplo. Uma mãe peca por deixar de alimentar o seu filho? Peca. Um médico peca por deixar de prestar socorro a um doente? Peca. Um cristão a quem é imputado o princípio da oração como comunhão, peca por deixar de orar? Peca.
Como que as Escrituras revelam que um cristão é fortalecido? Muitas vezes, quase que via de regra, mediante a comunhão na oração. Pode observar, todos os exemplos da Bíblia, quando encontra-se alguém em aflição, eles oravam. Quando eles estão, os salmos, por exemplo, os salmos são orações em formas de cântico. Os salmos, eles lê, por exemplo, assim, os chamados cânticos dos degraus. Quando os israelitas, eles iam subindo os degraus do templo, e eles iam cantando oração, e você vai ver assim, a epígrafe, oração em forma de cântico. Veja, por exemplo, quando Ana, a mãe de Samuel, ora, cântico de Ana, não, é oração de Ana. Ou Ana estava orando e cantando. Às vezes nós estamos orando aqui na congregação e o pastor Everson, ele começa a cantar. Oração em forma de cântico. Maria, quando foi dito que ela engravidaria do Salvador, ela cantou. Minha alma engrandece ao Senhor. Canta-se aqui, oração em forma de cântico. Como que nós vamos nos fortalecer, irmãos, para lidar com esse meio perverso aí fora? Em comunhão com Deus. Em comunhão. Você não tem ideia de como às vezes é difícil pregar. É difícil. Essa mensagem aqui, ó, tem mais de ano que está preparada. Eu ia pregar ela no outro dia, como que Deus dissesse para mim assim, não prega. Obviamente, Deus não falou literalmente comigo, eu não tenho esse privilégio, como os profetas. Eu estou atribuindo um sentimento à direção de Deus. Qual o problema nisso, né? Eu não preguei, é difícil. Às vezes você pensa, meu Deus, será que aquele irmão fraco, será que ele entendeu que aquela palavra era uma indireta? Meu Deus, a expressão daquele irmão está duro. Será que ele não gosta da pregação? Será que ele não nasceu de novo? Será que está difícil? Será que os termos estão sendo técnicos demais? Então, como é que nós, pregadores, conseguimos vencer essas barreiras, a dificuldade em falar, em pregar? Nós vencemos principalmente através da oração. Hoje, quando eu estava pensando em trazer a mensagem à tarde, eu falei, meu Deus, eu preciso orar. Eu fui orar, Senhor, me dá liberdade para falar com eles da palavra. Dá liberdade ao coração deles para ouvir a palavra. Oração, irmãos. Oração. Dá para você entender um soldado saindo para a guerra sem equipamento? Não. Nós vamos enfrentar esse mundo aí se nós tivermos uma vida disciplinada. Não negligencie a oração. Obviamente, eu não estou dizendo que você precisa criar um sistema e se escravizar debaixo dele. Não é isso. Não é isso. Não há problema algum em você dizer assim, eu tenho um horário X do dia, eu vou orar todos os dias. E de repente você tem uma necessidade. O cano de casa estoura, você tem que consertar. Você não consegue orar. O seu filho fica doente, você não consegue. Não é isso. Mas separe aquele momento. Separe aquela oportunidade para você ter a sua comunhão com o Pai. Para você ter acesso ao trono da graça. Para você ter as visitações do Espírito Santo falando com você. Para você tirar a carga desse mundo pesado. Ó Senhor, aqui ó. Se afastar um pouco dessas coisas, acabar com as ansiedades no peito. Será que vai dar? Ou será que o orçamento vai dar para pagar as contas? Será que vai dar certo isso? Será que vamos conseguir? Entra em oração. Você vai enfrentar esse mundo pecaminoso aí se você estiver equipado. Se você tiver uma vida espiritualmente disciplinada. Paulo falou assim: tome muito cuidado, para que ninguém faça de vocês presa. Não se deixem levar por esse mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Disciplina a sua vida.
o seu entendimento nas disciplinas espirituais da palavra de Deus. Amém? Que Deus possa ter falado com vocês. Vamos orar? Vamos colocar de pé.